Fala pessoal, tudo bem? Como eu comentei, né, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte de modelagem da sua folha, né, para você fazer o desenho 2D, tá? Então eu estou subindo essa aula para deixar para vocês aí como orientação, tá? Então serve tanto para o pessoal da engenharia como para o pessoal do técnico, que nós estamos esse semestre aí no mesmo, caminhando na mesma linha, né? A configuração da folha, ela é uma só, né? Então, independente do nível que você estiver aí, você vai conseguir, vai precisar, na verdade, fazer essa parte da configuração, tá? Então essa parte da configuração está relacionada diretamente aí à folha 2D, né? Que é o layout da sua folha, tá? Então, assim que você configurar ela uma vez, você não precisa mais refazer. Então fez tudo certinho, bonitinho, configurou os layouts, cores, layers, os nomes da empresa, logo, é, fica como um padrão já para você estar utilizando, tá bom? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje como que nós vamos utilizar o nosso modelo aqui do campus, tá bom? Do IF de Itapetininga. Lembrando que cada empresa, cada lugar, cada escola vai ter um modelo específico, né? Então, normalmente o que acontece? Quando você entra numa empresa, por exemplo, você recebe os padrões da empresa ali, ou quando você está prestando um serviço, eles mandam para você os padrões para serem adequados para que você possa fazer os desenhos do seu projeto, né? E esses padrões precisam ser seguidos. Tá cor diferente, tal formatação diferente, tal os nomes diferentes, isso aí vai ser reprovação, né? Então significa que precisa ajustar novamente, tá? Então por isso a importância de se ajustar o layer da forma correta, tá? Tanto no AutoCAD como no SolidWorks. No nosso caso hoje, apenas no SolidWorks, tá? Então, fazer uma revisãozinha bem rápida aqui então, né? Nos primórdios aí, vocês já devem ter visto essas imagens circulando pela internet há muito tempo, né? O pessoal usava as pranchetas, né, para fazer os desenhos e tal, então isso não é mais comum, né, hoje em dia. Hoje em dia a gente está utilizando mais o computador e o que eu falo sempre para o pessoal aqui, né, o importante é você entender todo o conceito de projeto, né, entender o conceito dos desenhos, entender aquelas linhas, para que elas servem, como que você utiliza. Já essa parte aqui dos instrumentos, essa parte da caligrafia, por exemplo, ela não é tão utilizada mais, né? Ah, mas eu não vou precisar disso? Lógico, você vai precisar, por exemplo, se você for num campo, fazer uma visita em loco, né? Onde você não está com o computador na mão e você não vai ter tanta agilidade ainda para você conseguir fazer esse desenho, né? Então, para fazer um esboço, para fazer uma escrita ali mais bacana, né? Aí sim eu concordo, fica legal, tá? Mas a gente não vai seguir mais esse modelo aqui, né? Então, isso aqui caiu em desuso, né? O importante é que você conheça as normativas e as boas práticas, né, de desenho técnico para você aplicar no computador, que é o que a gente está fazendo, né? Então, como que a gente vai começar aqui? O primeiro passo para que eu possa achar os layers, eu vou partir de um modelo já pré-existente, né? Então, o software que nós utilizamos aqui no campus educacional é o SolidWorks. No SolidWorks, eu vou ter esses modelos padronizados e eu vou reaproveitá-los para fazer o nosso modelo. Então, a gente vai fazer passo a passo aqui os modelos, tá? Então, o caminho é esse. Abrir o software, eu vou lá em arquivo, vou clicar em novo e depois eu vou escolher a opção desenho. Lembra lá que eu tenho três opções, né? Tenho montagem, peça e desenho. Aqui a gente vai usar a opção desenho, tá? Entende-se daí que eu já tenho ou uma montagem feita no 3D ou uma peça modelada. Legal? Feito isso, eu tenho as caixinhas que vão ser pré-selecionadas depois, tá? Então, nessa caixa que vai abrir, o software vai perguntar para você, beleza, você quer fazer um desenho 2D. Que tamanho de folha você quer utilizar? Lembra lá que a gente tem a folha 0, A1, A2, A3, A4, cada um com suas particularidades, né? Então, você precisa informar para o software qual o tamanho da folha você vai estar utilizando, né? Aí tem a questão, né? O tamanho da folha ele implica no quanto de conteúdo você vai conseguir colocar lá dentro, né? Se eu tiver um A4 lá, se eu tiver um A3, cada um deles tem uma diferença aí de tamanho, né? Não consigo utilizar normalmente um A4, por exemplo, para fazer um desenho de montagem, né? Normalmente o desenho de montagem ele parte do mínimo de um A3. O usual mesmo é você utilizar uma folha A1, A0 ou maiores aí, tá bom? Personalizada. Mas para nosso caso que a gente vai usar uma folha para peças, então nós vamos utilizar o modelo A4, tá? Que é esse menorzinho aqui, tá bom? Voltando aqui então, nós vamos utilizar o caminho, né? Aí vai abrir essa caixinha para nós. Eu vou escolher a opção A4 e eu vou clicar em OK, certo? Sempre lembrando, depois que você aciona um comando no software, você precisa pressionar o ESC, tá?
Porque o ESC, ele cancela esse comando, senão você vai ficar com ele ativado e você não vai conseguir seguir no caminho aí, tá bom? Então eu vou voltar para o software aqui para mostrar, para fazer esse caminho, antes de seguir aqui, né? Então vou lá em arquivo, vou em novo, vou escolher a opção desenho, né? Já estou com ele pré-aberto aqui, mas vou fazer o caminho novamente. Vou escolher a opção desenho, em inglês aqui o meu tá drawing, mas mesma coisa, só muda a versão, né? Abrir ele aqui, aí ele vai abrir para nós a caixinha de opções, né? E nessa caixinha de opções a gente vai seguir o caminho onde foi marcado, né? Para escolher a folha 4 e para que eu possa configurar ela, né? Então ele vai pedir para mim aqui, no meu caso, eu não tenho nenhum modelo, onde está o seu modelo? Aí eu vou indicar para o software onde está o meu modelo, vou baixar o modelo, né? Aí a partir disso eu já caio nessa telinha aqui. Deixa eu voltar para onde o meu estava aberto aqui. Aqui, eu vou cair neste modelo, certo? Então eu escolhi o modelo A4 que está no padrão do software, ele vai vir nesse modelo aqui, joia? Vamos voltar lá agora. Agora, para que eu possa iniciar a alteração das minhas folhas, né, o layout, eu preciso seguir uns outros caminhos aí, né? Então repare que aqui, ó, eu tenho as folhas todas marcadas em linhas cinzas. Cinza eu não consigo clicar, ó. Eu clico, eu não consigo mexer, certo? Então eu preciso fazer a edição. Como que eu vou fazer essa edição aí? Eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito em qualquer ponto do documento e vou escolher essa opção aqui, editar formato da folha. Então, cheguei aqui, eu vou clicar, por exemplo, nesse espaço vazio aqui e vou escolher editar formato da folha. Lembrando, o meu está em inglês, mas os desenhos aqui eles são os mesmos, tá? Então os desenhos eles são bem intuitivos aí. Editar formato da folha. Quando eu faço isso, as folhas elas se tornam azuis. Aí a hora que fica colorido, o software libera para você fazer essa edição, tá bom? Então, olha lá, ficou tudo colorido aqui, eu consigo fazer os ajustes das nossas folhas aqui, certo? Legal. Feito isso, eu vou passar para a próxima parte. Então, para a gente aproveitar esse layout, eu vou ir apagando as linhas, né? Então, eu vou apagar todas essas linhas aqui no desenho, que está em azul clarinho aqui, ó, marcado para nós. Não vou apagar as pretas, né? Vou fazer bem passo a passo para a gente seguir aí, tá? Então, eu apago essas linhas aqui primeiro, aí eu vou ter um antes e depois. Então, eu apaguei todas essas linhas, eu vou ficar com esse formato aqui, tá? Lembrando, para apagar a linha é simples, né? Ou você clica em cima da linha aqui e aperta um delete, ou você abre uma caixinha de seleção, né? Clica com o botão do mouse e aí seleciono o que eu quero apagar e aperto um delete no meu teclado. Ou também eu tenho a opção de abrir a setinha, abrir uma caixinha aqui, clicar com o botão direito aqui em cima e escolher a opção delete aqui também, tá? Tem vários jeitos de se fazer. O importante é que você chegue no resultado final, tá bom? Faça o que o seu coração mandar aí para ser mais prático. Vou seguir para a próxima agora. Feito isso, eu vou apagar agora as partes de cima aqui, ó. Vou tirar todas essas linhas que estão aqui em cima, ó. Repara que tem algumas coisas que elas ficam escondidas aqui. O software deixa como pré-definições, algumas configurações avançadas, né? Para você estar utilizando. A gente não vai ver isso aqui, tá? Mas futuramente aí, se a gente conseguir avançar bem, dá para a gente tentar falar sobre isso, tá? Então é importante você abrir a caixinha aqui, ó, de seleção para você pegar esses caras que estão escondidos aqui, ó, tá vendo? Porque eu não consigo enxergar. Aqui eu tenho letras, legal, cliquei e apaguei. Mas aqui não tá, ó. Então ele fica como se fosse uma caixinha perdida aqui. Então abre a caixinha de seleção aí, seleciona eles e aperta delete, legal? Aí ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Não apaga essas letras ainda, deixa o desenho, deixa o material aqui, o A4, que a gente vai reaproveitar eles, né? Do mesmo jeito que a gente vai aproveitar o layout, vou aproveitar as letras, vou aproveitar as linhas, porque eu não quero ficar configurando espessura das linhas, cores das linhas, tá? Então, a ideia é reaproveitar aqui para que nós possamos fazer o nosso modelo. Legal? Beleza, então, aprendi nesse momento aí a abrir o layer, editar o layer, apagar, né? Várias formas de apagar, para que eu possa reaproveitar. Agora eu vou usar a palavra de escrita e eu vou arrastar as palavras para a posição correta. Como que eu faço isso daí? Então, para que eu possa alterar a palavra, ó, lembra que a gente deixou uma palavra lá, né, de desenho? Eu vou escrever Instituto Federal de São Paulo e FSP Campus Itapetininga. Presta atenção na grafia, porque quando nós estamos fazendo um layer, ele vai seguir como um padrão, né? Então, se eu deixo esse Instituto Federal de São Paulo escrito de forma errada, com as letras minúsculas, maiúsculas, tudo misturada,
Lá na frente, a hora que tiver que validar esse modelo, ele vai ser reprovado, né? Porque eu vou ter várias folhas e todas elas com layers diferentes, né? Então eu preciso ter um padrão, então tem que estar escrito correto aí na grafia, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar essa palavra aqui, vou arrastar ela, é só clicar e puxar, eu consigo movimentar ela para onde eu quiser. Para alterar, dou 2 cliques em cima da palavra, ele vai liberar uma caixinha igualzinho o Word lá, aí você escreve aqui, ó. Poxa, professor, terminei de escrever, o que eu faço? Clica fora e você consegue movimentar. Não coube, como que eu faço? Eu vou clicar na setinha aqui, ó. Vou dar 2 cliques dentro, como se eu fosse fazer a edição da palavra. Essa setinha que está em vermelho, ó, eu consigo aumentar o espaço aqui. Eu vou esticar esse cara aí para que ele caiba dentro do meu layer aqui. Então, vamos dar mais 2 cliques aqui, esticar mais um pouquinho, que eu tenho espaço aqui ainda. Sempre tem que dar 2 cliques dentro para editar. E para movimentar, eu tenho que clicar fora, né? Então, vou escrever, clico dentro, vou movimentar, clico e arrasto para fora. Legal? Poxa, não coube ainda. Legal, a gente tem mais uma parte de edição. Ó. Eu tenho que ajustar os tamanhos dessa fonte. Então eu vou dar 2 cliques lá, né? Ele vai abrir uma caixinha com as informações de tamanho aqui para nós, né? Essa caixinha com as informações de tamanho, ó, eu vou escolher a opção 19 lá no meu. Poxa, não tem no meu 19. Tudo bem, você dá 2 cliques aqui e coloca aqui 19, ó, facinho. Legal? Beleza, feito isso, eu consigo ajustar aqui. Não ficou certo ainda. Mesma coisa do Word, né? Vou vir aqui, vou ajustando, aperto um espaço e consigo deixar ele no formato aqui. Beleza? Presta atenção que se você selecionar só uma parte ou se você não tiver com nada selecionado, a hora que você tentar ajustar o tamanho da fonte, você não consegue, porque a hora que você está fazendo isso, aparece aqui que o tamanho não está selecionado. Feito isso, aí eu consigo agora ajustar então os tamanhos das minhas letras, né? Consigo movimentá-las para cima e para baixo e consigo aí deixar do formato que eu quero, tá bom? Então isso serve para qualquer uma das letras que eu estiver no meu projeto aqui, tá? E a gente fez um exemplo e eu vou replicar para os demais, tá bom? Então, onde está escrito desenho, eu vou clicar nele, vou arrastar, jogar para cima, vou dar 2 cliques nele e vou colocar a palavra aqui, Instituto Federal de São Paulo, espaço, tracinho, espaço, IFSP, maiúsculo, espacinho, campus, Itapetininga, tá bom? Presta atenção na grafia novamente aí, tá? Vou seguir agora aqui. Agora que nós vimos essa alteração, né, eu preciso fazer alguns outros ajustes, né? Então, como a minha folha é uma folha de modelo, que eu vou estar usando referências, eu vou fixar algumas coisas aqui no meu desenho, tá? Algumas linhas para que eu possa colocar cotas. Então essas linhas aqui são as linhas em azul claro no meu exemplo aqui, ó. Então, essa linha e essa linha. Estas linhas, elas estão aqui marcadas, ó, como as internas, ó. Presta atenção, não é externa não, hein, ó. Eu vou clicar nessa linha aqui, vou clicar nessa linha que está aqui dentro também e nesta linha aqui, ó. A hora que eu clico, ela fica meio alaranjada, ó. Aí ele fica selecionado, beleza? Essas linhas são as que eu vou estar utilizando para fixar, joia? A hora que eu seleciono ela, ele abre uma caixinha do lado esquerdo para nós. Deixa eu puxar a minha aqui, que ela ficou escondida. E ele vai abrir esse cara aqui, que é a âncora. Aí o objetivo qual é? Assim como no desenho, quando nós estamos trabalhando com o esboço, né? Na modelagem, lá lembra? É deixar tudo na cor preta. Então, a hora que eu faço a opção de fixar, a linha se torna preta. Legal? Então, já ativa daí a opção da linha ficar ancorada, ou seja, ela não vai se movimentar. Então, novamente, clico em cima da linha, escolho a opção fixar e a linha fica preta. Ah, não ficou preta. Legal, lembra? Você tem que apertar o ESC para desacionar o comando. Aí, a hora que você faz isso, a linha fica liberada lá. Então, após eu ter ancorado as linhas, agora eu vou poder colocar cotas, porque daí eu consigo, a partir do momento que eu tenho algo ancorado, colocar as cotas, porque senão as linhas vão se movimentar, né? Então eu não quero isso, eu quero reaproveitar. Então eu vou fazer o ancoramento aqui. Então as 3 linhas ficaram pretas, beleza? Então vamos voltar aqui na apresentação. Dá uma olhadinha aqui então, ó. Agora eu tenho essas linhas pretas do contorno, eu vou fazer várias alterações aqui ao mesmo tempo. Então, onde está escrito material, desculpa, você altera para nome. Onde está escrito peso, você altera para título, vai reaproveitando. Poxa, professor, faltou alguma coisa aqui. Lembra que a gente falou na aula, né? Se tiver faltado alguma coisa, você usa
a sistemática lá que a gente tem no Word, né? Você clica na palavra que você quer copiar, Ctrl no teclado, segura o C, clique em outro lugar, Ctrl V. Você reaproveita a palavra que você tem lá e não precisa criar uma nova, configurar a fonte, configurar tudo novamente, né? Então, por isso que é importante você copiá-la, legal. Ah, professor, não consigo usar o teclado. Legal, então clica com o botão direito aí em cima de qualquer palavra lá, escolhe a opção copiar aqui e depois escolhe a opção colar, tá bom? Também dá para fazer. Eu prefiro usar o Ctrl C, Ctrl V. Siga no teclado aí, clica em qualquer lugar e o processo daí é o mesmo, né? Dá 2 cliques para editar, clicou fora aí, você consegue movimentar, legal? Então a gente vai fazer todas essas alterações aqui listadas e a carinha final do nosso layout vai ser essa daqui. Eu vou ter a informação do nome, do título, prontuário, professor, data, folha, escala, o tamanho aqui da folha que é o A4 e o logo do campus, beleza? Feito isso, eu já consigo colocar cotas também. Então, agora eu vou ajustar o tamanho das linhas, né? Ó. Então, a nossa linha está toda desconfigurada aqui do lado esquerdo, repara. Ó. Eu quero que ela fique com o tamanho 10, a outra 20 e a outra 30. Como ela já está fixada, eu vou simplesmente vir lá na aba de esboço, lembra que nós usamos lá para fazer as modelagens, né? É a mesma coisa, eu vou usar a dimensão inteligente aqui, ó. A hora que eu clico em dimensão inteligente, ele vai abrir para mim a seta para colocar as medidas, né? E o processo é o mesmo. Eu vou clicar na linha que eu tenho aqui preta. Depois que eu cliquei na linha, eu consigo estendê-la. Ó. Clica na linha, vou colocar aqui novamente em cima, puxo e clico. Para fazer edição, é só vir aqui, dar 2 cliques em cima da dimensão e eu consigo ajustá-la. Ou ir na caixinha aqui do lado esquerdo e colocar o valor, tá bom? Os dois resultados funcionam da mesma forma. Se eu der 2 cliques, vai abrir a caixinha aqui, eu coloco, por exemplo, 50 aqui, só para a gente ver como que vai fazer a modificação, né? 50, ele ajusta a linha, e a linha se torna preta, ó, que é o objetivo, né? Deixar a linha preta, né? Ó. Então ela estava azul, olha a linha que eu coloquei a cota, ela ficou preta, certo? Se eu der um clique aqui e vir na caixinha do lado também, eu acho mais trabalhoso, mas também pode ser feito do mesmo jeito. O importante é você chegar no resultado final, 48. Clica em validar aqui, né? E a hora que você clica em validar, ele vai ajustar também a linha, certo? Feito isso, então, a gente consegue colocar as dimensões aqui no nosso desenho e ajustar os tamanhos das linhas, as posições, né? Então, nós vamos fazer essas três primeiras aqui, 10, 20, 30, são as três linhas. Então, a linha fixa até a linha do título. Não clica nesse espaço aqui, ó. Não é essa linha que eu estou cortando, não é o formato que eu quero, ó. Não é esse espacinho que eu quero a distância desta linha até esta linha. Então, esse espaço aqui, se eu clicar, ó, muita gente faz isso, né? Clica aqui, eu quero esse espacinho. Aí o que acontece? Olha, ele pega a linha inteira, ó. Não é isso que eu quero, né? Eu quero a distância desta linha até esta linha, ó. Então, eu tenho que clicar ali no espaço, beleza? Feito isso, a gente consegue já ajustar para o formato, né? Aí eu preciso ainda, para reaproveitar, conhecer essa ferramenta aqui que é de aparar entidades. No AutoCAD, para quem usa o AutoCAD, né, essa ferramenta é conhecida por Trim, né? Aqui no SolidWorks, ela se chama aparar. É o formato de uma tesourinha aqui, ó. Então, a hora que eu clico nesse cara, eu consigo cortar, ó. Repara que a hora que eu clico, ó, fica um caminho. Esse caminho é onde a tesoura está passando. Onde a tesoura encostar, ó, ela vai cortar, certo? Estou cortando, 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 cortando. Parou, não cortou mais. Legal? Então, novamente, eu vou lá em aparar entidades, né? Esse carinha aqui da tesoura. Clico para escolher onde eu quero cortar, a linha que atravessa ali, que está no começo, aí corto ela. Legal? Terminei de usar, aperto o ESC para desativar o comando. Do mesmo jeito que eu tenho o aparar, eu tenho o estender também. Então, aqui, ó, eu clico em estender, aí eu vou estender a linha. Então, o processo é o mesmo, né? Em vez de eu cortar, eu vou estender, ó. Passo o mouse aqui em cima, ele estica, ó. Esticou, esticou. Legal. Professor, não lembro onde está. Como que eu posso fazer? Você pode fazer de outro jeito também, ó. Você clica na linha, vai ficar um pontinho aqui, ó. Aí eu pego aqui desse pontinho e puxo ele, ó. Aí eu consigo esticar a linha. Tá vendo que ela deforma, né? Eu tenho que ir lá e falar que ela é horizontal. Então é mais fácil usar o trim, né? Ou o aparar. Se a hora que você clicar tiver esse pontinho verde aqui, esse palmeirense aqui, você clica no palmeirense e aperta delete nele aqui, ó. Então é só estender ele, beleza? Então escolha qual você achar melhor aí para fazer
no seu desenho, não tem problema. O importante é que você conheça as duas ferramentas, tá bom? Agora, vamos deixar ele no formato final já. Então, o formato final é esse aqui, ó. Eu quero essas medidas marcadas para que o formato fique pronto. Quero essas informações já marcadas, data com pontinho, tamanho com letra maiúscula, lembra da grafia, né? E as distâncias espaçadas. Presta atenção novamente aí onde você vai colocar a cota. Se você puxar a cota total aqui, você não vai conseguir obter o resultado mesmo. Se aparecer a linha amarela, a linha vermelha, tá errado, tem que seguir no formato. Tá aqui, ó, tá facinho. Só seguir o modelo para colocar. Legal? Por que está sobrando esse espaço? Porque a folha está fixada. Lembra que essa última linha aqui, ela está fixa, né? Está ancorada. Então eu não preciso cotar. É lá igual vocês viram em metrologia. Lembra disso? Que você tem as cotas totais, aí você tem o espaço de tolerância, aquele espaço de tolerância onde vai ser absorvido essa cota que você colocou, esse espaçamento, né, essa tolerância. Então, esse espaço aqui é o espaço que a gente vai usar como tolerância, né? Se errar alguma coisa, algum milésimo, algum centésimo que seja aqui no software, ele vai absorver nesse espacinho. É o menos importante, né? Que é a ideia do projeto, né? A cota que vai ficar faltando ali é onde eu posso errar, digamos assim, né? Onde eu posso absorver esse valor, tá bom? Então, esse é o nosso espaço que a gente vai estar utilizando. Joia? Depois que eu fiz essa configuração aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todas as cotas. Por que você vai apagar todas as cotas? Você apaga todas elas e aí nós vamos selecionar todas novamente e vou ancorar todas, porque eu não quero que elas se movimentem mais, lembra? A ideia é deixar como modelo. Então, se eu quero deixar como modelo, eu preciso que elas fiquem fixas. Para ficar fixa, eu clico na linha lá e escolho a âncora, né? Então, clico na linha e escolho a âncora. Então, eu vou fixar todas elas. O meu modelo final está aqui, ó. Eu já fiz todo o processo, né? Vou deixar aqui para vocês verem também. O meu modelinho está pronto, né? Que é esse cara aqui. E já está formatado. Olha lá, eu vou clicar em editar e as linhas já estão pretas, ó. Beleza? Então eu não consigo mexer. Se eu quiser puxar ela, vou clicar aqui, tomara que não mexa. Eu vou puxar aqui, ela não se mexe, ó. Legal? Então essa é a ideia, que fique tudo fixado aí para a gente reaproveitar. Tá bom? Então feito isso, eu sigo aqui novamente e tem um formato diferente para salvar. Não é simplesmente ir lá e salvar como a gente está acostumado a fazer a modelagem, né? Para o formato de folha, eu tenho que ir lá em arquivo e escolher salvar formato da folha. Eu não vou clicar em Save As, então eu vou clicar em salvar formato da folha. Eu vou clicar em salvar como, desculpa, o meu está em inglês aqui. Eu vou clicar em salvar formato da folha. A hora que eu clico salvar formato da folha, você tem que lembrar e guarda no seu coração onde que você vai salvar essa folha. Por quê? Na próxima aula você vai usar ele, no próximo desenho que você for fazer, você vai usar ele. Então, se você salvar em qualquer lugar, você não vai encontrá-lo mais, né? Então, é importante aí que você salve ele no formato correto, ó. Então, o meu está aqui, salvadinho, bonitinho. Depois que eu fiz isso, salvei o formato da folha, aperto salvar ali, coloco o nome, né, A4 IFSP Itapetininga. Aí, agora precisa o momento da confiança, né? Vocês vão fechar o desenho, o software vai falar, você quer salvar? Aí você fala, não vou salvar. Se você fez todo o processo certinho, você não precisa salvar, porque você salvou o formato da folha, e você não salvou o desenho. Agora, se você salvou errado, você vai precisar fazer toda a aula novamente. Então, vamos lá. Vou clicar em arquivo novo, vou escolher desenho, e vou procurar a folha que eu criei lá, né? Que é a caixinha que vai abrir. Então, a hora que eu clico lá em abrir, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Vou em procurar, arquivo, novo, desenho, procurar, daí eu escolho a folha que eu salvei, né? Então, cadê a minha folhinha lá? Vamos ver se eu fiz certo o processo. A4 e vou escolher o modelo que vai estar salvo aqui, ó. No meu modelo aqui, ele está salvo na área de apresentação, diferentemente do de vocês aí, que está marcado já na área do software aí, certo? Aí, feito isso, eu consigo abrir o modelo para estar utilizando em outras folhas. Joia? É isso. Espero que vocês consigam aí usar esse modelo da folha, tá? Para vocês conseguirem, nas próximas aulas, já fazer a parte de detalhamento, né? Então, se não tiver um modelo, né? Lembrando, né? A gente
tira alguns pontos na prova aí, né? Então é um requisito para você seguir na atividade. Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem. Até mais!